do que a expectativa daqueles discípulos. Aqueles discípulos achavam que era só mais um que estava passando pela terra, e esse mais um salvaria eles da opressão de Roma, esse mais um salvaria Israel. Jesus veio para salvar Israel, sim ou não? Ele veio para salvar o mundo. Sabe o porquê muitas pessoas estão saindo das igrejas? Sabe por que muitas pessoas estão indo embora? Expectativas erradas. Elas entram dentro da igreja e elas acreditam que agora eu vou entrar na igreja e a minha vida vai estar tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Você conta ou eu conto? A grande questão é que as pessoas elas entram na igreja, pastor, e elas falam assim: não, agora eu vou para a igreja e vai dar tudo certo, e vai ser tudo lindo. Só que existem problemas, existem lutas, existem aflições. Foi falado isso na abertura do culto. O Gustavo quando disse aqui, estamos passando por luta, essa semana foi difícil. Só que se a expectativa dele é errada, de que Jesus tem a obrigação de resolver os meus problemas, ele não estaria aqui. Mas a nossa expectativa não é o que Ele vai fazer nas nossas vidas, nossa expectativa é que Ele está conosco. Nós cantamos aqui: eu só quero Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, Senhor, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero Te adorar, eu quero rasgar o meu coração, porque o que eu creio é que o Senhor é poderoso, o que eu creio é que o Senhor não é o profeta, o Senhor é o profeta, e o Senhor muda tudo. A grande questão é que você está olhando para o teu problema e você não entendeu. E você está colocando uma expectativa totalmente errada em quem é Jesus. Pintaram um Jesus para você que está totalmente errado daquilo que Ele realmente é. Colocaram na tua cabeça que Jesus tem a obrigação de dar um carro, te dar uma casa. Colocaram na tua cabeça que Jesus tem a obrigação de colocar uma aliança no teu dedo. Sabe o que você tem que fazer? Que nem o irmão ali, ó. Está escrito isso, isso e isso. Aí Jesus vem e dá uma abençoada. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E uma das expectativas que a igreja não entendeu, e tem coisas que quando você lê na Bíblia parece que é uma heresia. Tem coisas que quando você lê você fala assim: mas espera aí, pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jó. Quem já ouviu a história de Jó? Eu quero te fazer uma pergunta: quem foi que feriu Jó? Quem foi que feriu Jó? Quem foi que feriu Jó? Quem acha que é o diabo? Quem acha que é Deus? Quem não acha nada? Então, a maioria não acha nada. Eu quero ouvir o que o pastor vai falar. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Jó capítulo 5, verso de número 18. Jó capítulo 5, verso número 18. Você conseguir jogar aqui para mim? Essa foto eu estou muito magro, aí é bom que já dá uma... Preciso de um fotógrafo lá na igreja, negão, porque olha aqui, essas fotos minhas de 2018, cara de criança. Quem achou aí? Dá para jogar o texto aqui, sim ou não? Dá? Eu amo os caras da mídia. Jó capítulo 5, verso número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere. E as suas mãos? Quem foi que feriu Jó? Quem foi que feriu Jó? Espera aí, pastor, você está me falando então que quando eu entro na casa do Senhor, eu sou ferido por Ele? É exatamente isso que eu estou te falando. Porque toda ferida que Deus gera em você é para que essa ferida tenha poder para curar uma geração. Mas o problema é que as suas expectativas estão totalmente erradas sobre quem Ele é. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que permite a dificuldade na tua vida, o mesmo Deus que permite a luta que você está passando, é o mesmo Deus que te levanta, toca e fala assim: agora vai para as nações e cure uma multidão. João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus recebe a mensagem de que Lázaro estava doente. O que Jesus fez? Fala comigo assim: nada. Nada é o que, pastor? Nada é? Depende. Você chega na sua casa, mulher, e você pergunta para o seu marido assim: o que você tem? Ele vai falar o quê? Nada.
Nada para o homem é? Esse irmão aqui é rápido. Marido, você chega na tua casa e fala: o que você tem, mulher? Nada. Nada para a mulher é? Tudo. Aos homens, você já vai identificando. Só que a Bíblia diz que Jesus não fez nada. Jesus poderia ter ido curar Lázaro, sim ou não? Mas ele não foi. Ele não foi. Pastor, porque Deus vê que eu estou passando por uma luta e Ele não vai? Por que Deus permite que eu passe por luta? Ei, é porque Ele precisa trabalhar nas suas expectativas. Ele não é um profeta, Ele é o profeta. E Ele vai pegar as suas lutas e as suas dores para poder transformar isso em bênção, para curar outras pessoas. Ele vai pegar toda a dificuldade que você tem passado e Ele vai usar isso para transformar as outras pessoas. Mas qual é o problema? O problema é que muitos vão embora e não deixam Deus trabalhar no processo. Eu quero falar para você que você está passando por uma luta. Deus permitiu que essa luta chegasse. Deus feriu a sua carne para que Ele pudesse cicatrizar isso e as tuas feridas tenham poder para curar. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Você está preparado para ter marca? Você está preparado para chorar como nunca chorou? Você está preparado para passar por lutas? Se você estiver preparado, Deus vai pegar todos esses problemas e Ele vai transformar em bênção na tua história, e muitos serão alcançados por eles. A grande questão é que nós estamos com as expectativas erradas. A Bíblia diz que, em Jó capítulo 42, a Bíblia diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você canta: eu só quero a tua presença, hoje eu não vou te pedir nada, é o momento a qual Jesus fere você. E como foi falado aqui, para provar o teu caráter. Você quer saber como eu faço para gerar um relacionamento? Como eu faço para gerar um casamento? Como eu faço para gerar uma amizade? Como eu faço para gerar uma sociedade com alguém? A primeira coisa que você tem que gerar com essa pessoa é crise. Por que muitos casamentos você olha e você fala assim: mas estão juntos mesmo depois de tudo isso que passaram? Sim, porque a crise fortaleceu. A crise financeira dentro do casamento fortalece o casamento, sim ou não? Uma briga não fortalece? Só para quem é casado aqui, tá? Você que é solteiro, fecha o ouvido agora. Não, deixa quieto. Mas você entendeu o que quis dizer, né? Depois que briga, fortalece o relacionamento, sim ou não? É, irmão. Eu não sou pastor de casais, tá? Ai, quero o pastor Pablo no congresso de casais. Gente, não é minha praia. Se você quer gerar uma aliança com alguém, gere uma crise com essa pessoa. Você acha que eu e o Japa já não teve crise, sim ou não? Várias. Nós já tretou várias vezes. Nós treta até hoje. E ele sobe aqui e me zoa, gerando crise. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas antes de entregar algumas coisas na sua mão, Ele gera crises com você. Porque na crise, aqueles que são leais permanecem, mas aqueles que não são leais vão embora. Porque nunca quis a pessoa de Jesus, mas sempre quis o benefício de Jesus. Qual era o benefício que eles queriam? Nós esperávamos que Ele nos libertaria e libertaria o povo de Israel. Como Ele foi embora, como Ele nos deixou, como Ele gerou uma crise com nós e morreu, então agora a gente vai embora. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem um texto que mexe muito comigo, e eu confesso para vocês que quando eu li esse texto, eu falei assim: eu vou passar correndo no que eu estou lendo aqui, para eu passar um pano para Jesus. Você já leu a Bíblia tentando passar um pano para Jesus? Já leu? Quem já fez isso? Já fez? Já? Eu falo: não, isso aqui acho que alguém errou na tradução. Jesus não ia fazer isso. Esse texto é um texto que eu sempre li, querendo passar um pano para Jesus. Abre lá comigo, 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 4 ao verso de número 7. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 4 ao verso de número 7. Eu vou ler para você, diz assim, ó: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava.
Aí olha o que diz o texto: apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Quem foi que deixou ela estéril? Quem foi? Não é possível. Aí aqui eu fiz um vista grossa, sabe? Deixa eu passar um pano aqui, acho que está escrito errado. E aí o texto fala assim, ó: e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Eu falei, não é possível, repetiu de novo. Então vamos entender o que está acontecendo nesse texto. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. A Bíblia diz que Ana, então, ela chorava toda vez, todo ano. Gente, pensa, ano após ano você sendo provocado, ano após ano você sendo humilhado, ano após ano você sofrendo uma dor, como alguns de vocês estão aqui, ano após ano passando por luta, ano após ano sofrendo por uma causa, como a pastora disse aqui, ano após ano orando por alguém da tua casa. E a pergunta que eu te faço é: quem fez isso com Ana? Meu Deus. É porque Ele quer te ensinar algo muito poderoso. Ele quer quebrar algumas expectativas que você colocou de forma errada. Ele quer te ensinar que Ele é único na tua vida. Ele quer te ensinar o quanto você é precioso para Ele, o quanto Ele te ama. Aqueles 2 discípulos decidiram ir embora, e tem muitas pessoas que decidiram ir embora da igreja. Por quê? Expectativas erradas. Expectativas. Mas acontece algo na vida de Ana que é incrível. Ela gera um filho. E acontece algo em Israel que nunca aconteceu. O filho dela era juiz, profeta e sacerdote naquela nação. Juiz, profeta e sacerdote. Nunca aconteceu isso na nação de Israel. Mas existia uma mulher que ia para a casa do Senhor e ela chorava, e ainda ela foi chamada pelo pastor da igreja de embriagada. Sabe o que Deus está querendo falar com você hoje? Por que você está com essas expectativas totalmente erradas sobre quem Ele é? Ele quer fazer algo tão poderoso na tua história, só que antes de fazer alguma coisa, Ele quer provar o teu coração. Pastor, Deus prova o meu coração porque Ele quer conhecer o meu coração? Deus sabe de todas as coisas. Deus não prova você para conhecer o teu coração. Deus prova você para que você conheça o teu coração. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa saber mais do seu coração. E tem muitas coisas que te gera crise. Tem muitas coisas que te gera incômodo. E por causa disso você tem gerado expectativas erradas. Aqueles 2 homens geraram expectativas erradas, gente. Eles começaram a caminhar e eles começaram a ir embora, e Jesus então começa a conversar com eles, e a conversa é muito interessante. Olha o que diz lá em Lucas 24, do 22 ao 23, assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha que interessante isso, Japa. Cara, você acha que a tua expectativa e a tua esperança acabou. Jesus morreu. Só que aí vem uma pessoa, algumas mulheres vêm, pastor, e fala assim: olha, é o seguinte, nós fomos lá no túmulo dele e nós vimos anjos. Gente, nós vimos anjos, e os anjos nos disseram que ele está vivo. Só que, qual foi a atitude dos discípulos ao saberem disso? Qual foi a atitude deles ao saberem disso? Eles foram embora. Não, o pastor está falando então que eles tinham uma grande esperança, então eles começam a falar com Jesus no caminho, porque o texto diz assim, que eles já estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Quando eles estavam a 11 quilômetros de Jerusalém, eles já tinham recebido a palavra de que um anjo apareceu dizendo que Jesus estava vivo. Só que mesmo assim, eles decidiram ir embora. Sabe o que isso significa? Significa que tem momentos na nossa vida, igreja, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar para você. Tem momentos que você chega na igreja e as pessoas ao teu redor estão vendo anjo, sim ou não? Tem momentos que você chega na igreja e você vê todo mundo falando no final: nosso culto foi uma bênção. Você vê o pastor falando aqui: nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas vamos ser sinceros, muitas vezes você não está sentindo essa presença, sim ou não?
É porque o nível de frustração é tão grande, a expectativa foi tão dolorida, que todo mundo está falando, eu estou vendo anjo na igreja, todo mundo está falando, nossa, o culto está uma bênção, mas você não consegue mais sentir, você já não consegue mais acreditar. Aqueles discípulos chegaram num nível de frustração tão grande, que eles estavam indo embora, mesmo sabendo que Jesus já havia ressuscitado, mesmo sabendo que a esperança da vida deles já estava viva novamente, mesmo sabendo de tudo isso, eles olharam um para o outro e falaram assim, vamos embora, porque eu já não consigo nem acreditar mais. Existem muitas pessoas lá fora que você fala assim, cara, você precisava estar no culto, o culto foi uma bênção, eu vi anjo descendo naquele lugar, só que existem algumas pessoas que já não conseguem mais se entregar para isso. Existem algumas pessoas que estão aqui dentro e chegaram aqui hoje pela última vez dizendo, eu vou lá na igreja pela última vez, e eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de mais nada, eu só preciso que Deus fale comigo, se Deus falar comigo uma palavra, eu volto para o caminho dele. E nessa noite Jesus ele quer falar algo muito profundo com você, porque tem momentos que você pode ver anjo, você pode ver poder, você pode ver glória, mas tem momentos na sua vida que a única coisa que você precisa é Jesus falando com você. Existe um texto que me choca muito. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do 17 ao 19. A Bíblia diz que Elias ele era sustentado por corvos, que Elias ressuscitou a filha de uma mulher que estava na casa morta, o filho de uma mulher que estava na casa morta. Elias deu uma palavra para aquela mulher dizendo, pode fazer toda a comida que não vai faltar para você, e nós vamos comer junto, e aquela mulher não passou necessidade. Elias orou, e caiu fogo do céu e consumiu todos os profetas. Elias viu milagres, sim ou não? Elias viu pessoas ressuscitando, sim ou não? Só que no capítulo 19, ele vai para dentro de uma caverna e ele pede a morte, porque ele já não aguenta mais. E olha o que acontece no texto. A Bíblia diz então que Deus chama Elias dentro da caverna. E Deus fala assim para Elias, Elias, o que você está fazendo aí dentro? E ele fala, de todo o povo de Israel, só eu não me contaminei, só eu não me dobrei diante dos profetas de Baal. Sabe o que Deus fala para ele, pastor? Vai lá fora, porque eu vou passar. A Bíblia diz então que veio um fogo, e o fogo veio sobre aquele lugar, mas Deus não estava no fogo. A Bíblia diz então que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz então que a terra começou a tremer, e um vento forte veio sobre ela, mas Deus não estava no vento forte. Elias já tinha visto fogo, sim ou não? Ele já não tinha visto fogo cair no céu, ele já não tinha tido experiência, ele já não tinha visto anjo falando com ele, come, levanta, ele já tinha visto de tudo. Só que tem uma coisa que Deus falou com ele no profundo dele, só Deus e ele. Sabe como foi? A Bíblia diz assim, e veio uma brisa suave. E naquele momento que veio a brisa suave, Deus falou com ele. Sabe o que aqueles discípulos falaram? Eu já vi o fogo, eu já vi em culto, eu já vi profeta falando comigo, eu já vi tudo, mas as coisas não acontecem na minha vida. Então Jesus entrou no meio daqueles dois e disse, e começou a ensinar eles. Vocês não se lembram o que disse os profetas? Vocês não se lembram o que disse Moisés? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existem momentos na nossa vida que o próprio Jesus, ele desce na terra e ele fala assim, ninguém vai ficar para trás. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu te pego, eu te sustento, eu te carrego. E nessa noite, ele está aqui para poder tocar sobre alguns que já não conseguem mais acreditar. Existem alguns que já não conseguem mais acreditar. Existem alguns que já viram fogo, já viram vento, já viram tudo. Mas o que você precisa nessa noite é da brisa suave dele. O que você precisa é do sopro, é do toque, é da voz dele no teu ouvido dizendo, eu não te deixei. E essa luta que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por que você está com uma expectativa errada sobre quem eu sou na tua vida? Filho, por que você está desanimando? Filho, por que você está desistindo? Filho, por que você está entregando os pontos? Não fui eu que te dei a visão? Não fui eu que te dei o sonho? Por que você está parando? Não fui eu que falei sobre o teu ministério? Por que você está desistindo? Por que você está indo embora de Jerusalém? Por que você está indo embora? Por que vocês estão indo ao caminho de Emaús? Você não se lembra da palavra? Você não se lembra da promessa? Sabe o que Jesus começou a fazer com eles? Começou a lembrá-los das Escrituras. Começou a lembrá-los, porque Moisés disse isso. E era necessário que o Filho do Homem
ele fosse crucificado, e Jesus começa a contar uma história para eles. E quando Jesus começa a contar uma história, não adianta mais o anjo, não adianta mais a visão que as mulheres tiveram, não adianta mais nada. Naquele momento é Jesus e eles, e Jesus está só fazendo uma coisa: lembrando eles de tudo que deveria acontecer e tudo que Deus queria fazer na vida deles. E é muito interessante que naquele momento Jesus começa a ensinar eles, Jesus começa a falar com eles. O texto diz, no versículo 25 ao 27, diz assim, ó: e ele lhe disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. E a Bíblia diz então que ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Quando Jesus fez como quem ia mais adiante, eles falaram assim: fique conosco. Jesus, fica com a gente. Jesus, o que eu quero é a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só fica com a gente. Fica comigo, Jesus. Só que eles não sabiam que Ele era Jesus. Eles ainda não tinham compreendido. Você ainda não conseguiu compreender o que Jesus quer fazer na tua vida. Você ainda não conseguiu entender como vocês custam a entender que mesmo diante de todos os problemas e lutas, Ele vai pegar tudo isso para transformar a tua vida e mudar uma geração. Como vocês custam a entender? Eu não ia falar nada da minha vida aqui, mas eu custei a entender e demorou demais. Eu custei a entender quando eu tinha 10 anos de idade e meu pai foi embora. Eu custei a entender disso. Era Natal, era Ano Novo, era aniversário, e eu chorava: cadê meu pai? Eu lembro que eu falava para minha mãe assim: mãe, meu pai vai vir me buscar esse final de semana. E eu preparava a minha mochila, preparava a minha roupa, e eu ficava na janela esperando, e o meu pai não vinha. Crescer com ausência de paternidade custou a entender. Eu não entendia. Aos 21 anos de idade, eu me casei com a Bruna, minha esposa. 11 meses depois de casado com ela, minha sogra faleceu com 38 anos. Ela faleceu com câncer. E eu custei a entender. Mas naquele momento Jesus olhou para mim e para minha esposa e nos tornou pais de 3 meninas. A Bianca é uma delas que está aqui. E aí Deus, Ele foi, e aos 26 anos de idade Ele me colocou numa igreja, e me deu uma igreja. Sabe qual é o nome da igreja? Casa do Pai. E eu comecei a entender que a minha maior dor, que era a ausência de paternidade, Jesus começou a me ensinar no percurso, Jesus começou a me ensinar no caminho, e hoje Ele me colocou para ser pastor da casa do Pai. Aquilo que era a minha maior dor, hoje é a maior cura de muitas pessoas. Eu quero dizer para você, se você foi abusado sexualmente na sua infância, se você está passando por problema no seu casamento, se o seu casamento chegou aqui hoje e está quase para terminar, Jesus quer usar essa dor para poder curar um monte de pessoas lá fora. Como vocês custam a entender? É porque tem expectativa errada, não consegue entender quem é Jesus. E não importa se o anjo desceu, não importa se o anjo falou com as pessoas, não importa nada, eles estavam indo embora, mas Jesus começou a falar com ele. E aí chega um momento que Jesus faz como quem vai mais adiante. Por quê? Porque Jesus não entra na nossa crise e nem no nosso modo emocional. Jesus, Ele continua andando e fazendo como quem ia mais adiante. Ou seja, eu não vou ficar caminhando nessa linha com vocês, eu não vou mais ficar fazendo parte disso. Eles falam assim: entre conosco, vem para dentro. E olha que interessante que diz o texto: ao se aproximarem de um povoado a qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, repita comigo: mesa. Ele estava na onde? Mesa. Mesa é ambiente de intimidade. Tudo que Jesus quer fazer com você, e tudo onde Jesus quer ir com você, é para a mesa. Ele quer um ambiente de intimidade com você. Pois a noite já vem, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Pastor, para quem é essa mensagem hoje? Essa mensagem hoje é para aqueles que enquanto eu pregava e expunha as Escrituras, o seu coração estava queimando por Jesus. Essa mensagem é para aqueles que enquanto eu estava falando, Jesus foi aí no teu ouvido, Ele sentou do teu lado e Ele começou a sussurrar no teu ouvido aquilo que Ele quer fazer na tua história. Essa mensagem é para aqueles que enquanto eu expunha as Escrituras e pregava aqui, Ele falava no teu ouvido assim: filho, lembra lá atrás que eu disse que eu faria na tua vida? Filho, lembra lá atrás que eu disse que eu cuidaria de tudo? Então o que você está fazendo aí? Por que você está longe daquilo que eu tenho para você? Mas Senhor, eu só estou a 11 quilômetros de Jerusalém. Não, volta para casa. Vem para perto novamente. Tem momentos, gente, que o louvor vai falar. Tem momentos que a oração intercessória vai falar. Tem momentos que anjos vão descer e você vai ouvir a voz do Senhor. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir unicamente e exclusivamente a voz dele falando no nosso ouvido. Porque a frustração é tão grande que eu já não consigo mais acreditar em nada. E é muito interessante que quando eles entraram para dentro da casa, estiveram num ambiente de intimidade, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Deus quer fazer duas coisas hoje aqui nessa noite. A primeira, Ele quer abrir os teus olhos para que você comece a enxergar na ótica que Deus tem para a tua vida. E a segunda coisa que acontece, o coração queimava. Jesus, Ele está querendo acender um fogo dentro de você novamente. Ele está querendo te chamar de volta para um ambiente a qual você saiu e não deveria ter saído. Você não deveria ter saído de Jerusalém. Você não deveria ter saído da igreja. Você não deveria ter se afastado disso. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero chamar a Bianca aqui, que ela vai me ajudar. Pode vir, Bianca. Tem uma canção que a Bianca, ela gosta muito dessa canção, e essa é a canção que ela cantava. E teve muitas vezes que eu cheguei para ela e falei assim: filha, volta. E ela falou: mas eu não consigo. Mas o profeta falou, Deus falou, o anjo desceu, mas eu não consigo. Por que eu quero que a Bianca faça isso? Porque as feridas dela terão poder para curar a tua vida. E tem uma canção que ela cantava, e quando ela cantava essa canção era Jesus falando com ela. E enquanto ela for cantando essa canção, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir para um ambiente de intimidade, o altar é um ambiente de intimidade. Quando você sair do seu lugar e vir para um ambiente de intimidade, os seus olhos serão abertos, seu coração vai queimar e você vai começar a ver coisas que Ele tem para você, coisas que Ele tem para a tua vida, coisas que Ele tem para a tua história. Então que nesse momento você não fique preso a nada. Você só precisa voltar. Você só precisa ouvir a voz dEle, a voz do teu Pai, a voz do seu Senhor, perguntando: filho, por que você foi tão longe? Jesus, Ele poderia ter ressuscitado, pastora, e ter ido correr lá para os 12 e fazer aquela festa, eu voltei. Mas Ele preferiu deixar toda a festa de lado para ir atrás daqueles dois homens. Jesus, Ele deixa a festa que acontece aqui hoje de lado para ir de encontro com você. Ele quer ir de encontro ao teu coração. Ele gerou todo esse ambiente para poder ir de encontro ao teu coração. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui, e depois eu quero orar com você em nome de Jesus.
nesse momento. Essa mensagem é para pessoas que estão aqui, que entenderam nessa noite que precisam voltar para a presença do Pai. Mas pastor, eu estou na obra, pastor, eu canto na igreja, eu prego, eu ensino, pastor, eu já faço muita coisa na igreja, eu trabalho aqui, eu faço parte do time, eu vou estar no jantar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre voltar a rasgar o teu coração na presença dele. Eu estou falando sobre voltar a ser quem você era lá no começo. Eu estou falando sobre uma volta que Jesus te convida, porque você sabe que se você voltar verdadeiramente, você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1 na presença dele. É uma volta a qual ele te chama pelo nome, é uma volta a qual ele fala: ei, filho, filha, por que você parou? Por que você desanimou? Olha para você hoje. Ei filho, era para você estar pregando. Ei filho, era para você estar fazendo grandes coisas. Ei filho, era para você estar conduzindo muitas coisas. Entenda uma coisa, essa mensagem era para 2 discípulos. Discípulos eram aqueles que serviam. Provavelmente, eu não sei, o Japa ele era mais inteligente que eu no seminário, mas provavelmente ele fazia parte de uns 70. Ele não fazia parte dos 12, mas provavelmente aqueles discípulos tinham expulsado demônio, provavelmente aqueles discípulos tinham orado, provavelmente aqueles discípulos haviam curado pessoas, mas eles decidiram ir embora porque eles se machucaram, porque eles se afastaram, porque eles sentiram alguma dor. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está falando com você hoje. O teu coração está queimando, o teu coração queima, mas a vergonha do que vão pensar é muito maior. Mas o teu coração está queimando. Era para você estar conduzindo muitas coisas, filho. Era para você estar fazendo muitas coisas, filha. Existem coisas que ainda não foram destravadas dentro dessa igreja, porque você ainda não se levantou, mas a tua história vai curar. Existem mulheres aqui que foram abusadas sexualmente, e quando procurarem a pastora Cláudia e falar assim: eu quero ser cura para essas meninas, você vai curar muitas mulheres. Você vai curar muitas mulheres. Existem homens aqui que eram para estar ajudando nos adolescentes. Existem homens aqui que eram para estar ajudando nos jovens. Existem pessoas aqui que eram para estar cuidando de casais de uma forma extraordinária. Essa mensagem é para discípulo. Essa mensagem não é para outras pessoas a não ser discípulo. Jesus me trouxe aqui porque Ele precisa alinhar algumas coisas com alguns discípulos dele. Algumas coisas que não é anjo que vai alinhar, que não é Marta, Maria, não é ninguém que vai alinhar isso com eles. Não é Pedro, Tiago e João, é Jesus. Jesus quer alinhar algumas coisas específicas com você nessa noite. Só que você está parado, você está com medo, você está se escondendo dele. Ele está de braços abertos, como alguém que esqueceu tudo que foi feito. Ele está de braços abertos, te chamando, te convidando. Ele está de braços abertos dizendo: vem para a mesa comigo, vem para a intimidade comigo, vem que eu quero tratar algo com você. O Espírito Santo, Ele quer fazer algo poderoso nesse ambiente. Se você quiser sair do seu lugar, sai do seu lugar, porque eu quero orar. E nós vamos começar a orar nesse ambiente aqui. Eu quero orar e a brisa suave do Senhor vai tocar sobre esse lugar. Eu quero orar agora, nós vamos orar. E eu quero que você saia do seu lugar, porque você é um discípulo. Jesus escolheu não estar na festa para poder ir atrás de 2 discípulos. Jesus escolheu ir atrás de 2, porque ninguém ia ficar para trás, ninguém ia se perder. Se vocês quiserem chegar mais para frente, pode, se vocês que estão aqui na frente, se o pastor permitir, coloque as cadeiras aqui, pode empurrar para trás, vamos fazer uma bagunça santa aqui. Mas essas pessoas precisam vir aqui para o altar. Pode vir para cá, pode vir para cá. Nós vamos orar e eu quero saber, tem mais alguém que entendeu? Porque a minha oração aqui na frente vai ser para que os olhos deles sejam abertos. Porque eles vieram para um ambiente de intimidade. Os olhos foram abertos e o coração começou a queimar. Isso vai fazer muito sentido depois que nós orarmos.
Jesus quer abrir os teus olhos, então sai do seu lugar. E entendo o que eu estou falando, essa mensagem não é para todos, essa mensagem é para alguns que estão aqui, para alguns discípulos. A mensagem é para alguns discípulos que pararam. A mensagem é para alguns discípulos que se cansaram. A mensagem é para alguns discípulos que se feriram e se frustraram. Que toda a igreja estenda suas mãos para cá, levanta a tua voz e comece a orar por eles, igreja. Espírito Santo, vem como uma brisa suave agora. Arabá, xerei, calabassuri, andarabás. Ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçar? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Arabá, xerei, calabassuri, andarabás. Ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de e a partir do pão. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Partir o pão, os nossos olhos se abrem, ao som da queimam de amor. E a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se
Eu não consegui entender que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura, mas nessa noite eu creio, Jesus, que o Senhor vai começar a curar pessoas assim como o Senhor me curou, Pai. Eu creio que o Deus que me feriu lá atrás foi o mesmo Deus que me curou para que hoje houvesse cura sobre a vida de pessoas. Eu creio, Jesus, que nessa noite o Senhor começa a visitar cada coração e cada coração começa a receber a cura, Pai. Não foi à toa que o Senhor gerou feridas em mim, não foi à toa que o Senhor gerou feridas no pastor Rodrigo, não é à toa que o Senhor tem gerado feridas na pastora Cláudia, no Gustavo, não é à toa. As nossas feridas terão poder para curar uma geração. Não é à toa, tia Fran, as suas feridas irão curar uma geração. Não é à toa. Não é à toa as dores que nós passamos. Não é em vão a luta. Toda dor, toda dor, toda dor Ele transforma em bênção. João capítulo 9. Os discípulos questionam Jesus dizendo: essa enfermidade que esse cara tem, foi porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram? Jesus disse: essa enfermidade não veio para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Essa dor que você está passando não é para a morte. Esse medo que você está sentindo não é para a morte. Essa luta que você está enfrentando não é para a morte. Esse questionamento que você está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O teu casamento não é para a morte. As tuas finanças não é para a morte. Será tudo para o nome de Jesus. Será tudo para a glória dEle. O teu ministério não morreu, é para a glória de Deus. Os teus filhos não estão perdidos. Deus vai transformar tudo para a glória do nome dEle. É para a glória do nome dEle. É para a glória do nome dEle. Pastora, coloca a mão sobre a vida dessa moça em nome de Jesus. Toda a igreja estende suas mãos para cá. Pai, eu queria dizer para você que é para a glória de Deus. Quando você veio vindo assim, e você foi chegando, eu tenho umas crises com Jesus que eu falo assim: eu não sou igual a pastora Cláudia. Mas Jesus falou assim: eu não quero que você desça daí sem falar para minha filha que é para a glória de Deus. Que você sabe que pode doer, machucar, mas Ele vai te usar. A tua história, a tua vida, eu nem sei quem é você, eu nunca te vi, mas a tua história, a tua vida é para a glória de Deus. Todos os problemas, todas as dores, todas as vezes que você questiona e chora, é para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. A tua história, a tua casa é para a glória de Deus. E eu queria que toda a igreja estendesse suas mãos para cá agora em nome de Jesus. Porque nesse momento Jesus quer fazer o seu coração queimar. E você vai sentir algo que você provavelmente não sentiu. Você vai sentir algo poderoso da parte dEle. E Ele vai testificar o que Ele quer fazer na tua vida em nome de Jesus. E para que você entenda que Deus é poderoso para fazer, e para que você entenda que não é sobre o pastor Pablo, a igreja vai começar a orar por você. E na hora que o ministério de louvor começar a tocar, uma presença muito forte vai vir sobre a tua vida, e o Senhor vai encher a tua história e vai transformar a tua vida. E tudo isso é para que a igreja entenda, é para que a igreja veja que a tua história já começou a curar toda a igreja. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá, comece a orar agora. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz, comece a orar. Vocês vão ver algo aqui hoje. Os olhos da igreja serão abertos através da vida dessa mulher agora. Na hora que o Gustavo começar a bater na bateria forte, uma presença vai inundar todo esse ambiente. Ele está aqui, porque existem pessoas que precisam que Ele fale. Existem pessoas que precisam que Ele toque. Ele está aqui agora. Espírito Santo, Narabá, xerei, carabassurian, narabá. Narabá, xerei, carabassurian, narabás. Como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Vem, 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 vem. Narabá, xerei, carabassurian, narabás.
subir o monte que muitos desistiram, até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou então me tira o medo. Aleluia, Jesus.